5, 4, 3, 2, 1. Olá! Nesse documentário de tema As Tecnologias e Suas Influências no Mundo, nossa turma irá falar sobre as fake news. Estamos aqui com o professor de informática, Anderson, e faremos algumas perguntas sobre fake news. O que seriam essas fake news? Então, fake news, na tradução literal, seriam notícias falsas, né? Antigamente nossas avós chamavam isso de fofoca. Só que a fofoca agora toma um sentido maior por conta da internet. Então a propagação disso é muito grande. E como cada vez mais pessoas têm acesso à internet pelo telefone, dispositivo móvel, fica muito mais fácil você divulgar essas falsas notícias, né? Então as fake news ficaram muito em voga hoje em dia por conta das eleições americanas, por conta das correntes que seguem nas redes sociais, né? E basicamente fake news é isso, são notícias falsas publicadas e aí fica a critério de cada um, né, acreditar ou não. E com qual objetivo elas são criadas? Então, antigamente, como eu estava falando, a fofoca era mais para você falar mal de alguém. O falar mal de alguém agora na rede social tem um alcance muito maior. Então isso pode atingir celebridades, pode atingir políticos, como também pode atingir pessoas comuns. Então, assim, eu costumo dizer que demora-se 10 anos para você fazer a construção da sua imagem, mas basta 1 minuto com uma notícia falsa para você degrenir tudo isso de uma vez só. O que fazemos para verificar se essa notícia é falsa ou ela é verdadeira? Então, na dúvida, não compartilhe. É o que eu sempre falo. Se você não tem certeza que essa notícia é verdadeira, se você não tem certeza que essa notícia ela vem de uma fonte segura, veio de um amigo, compartilhou, às vezes até mesmo de família. Como o compartilhamento é só você clicar no botão, a maioria das pessoas não faz a verificação. Fazer a verificação de notícias como essa significa que você vai perder um tempinho. Você vai ter que procurar em outros sites, em outras ferramentas, em outros blogs, sites, outras pessoas, jornalistas. Então fica um pouco complicado. É mais fácil apertar um botão e compartilhar e mandar informação do que você verificar. Como elas podem influenciar no nosso dia a dia? Então, teve um caso, tiveram vários casos, mas esse foi um caso assim, muito sério. Uma mulher foi acusada, em Recife, se não me engano, foi acusada de ter molestado sexualmente 2 crianças. E isso ficou conhecido lá no bairro porque as pessoas começaram a compartilhar. Essa mulher, ela foi linchada, ela ficou gravemente ferida e ela morreu. 3 dias depois, verificou-se que essa notícia era um boato, era uma fake news, e essa mulher morreu por conta de um boato, uma falsa notícia. Então, assim, ao contrário de jornalista e político que tem uma vida própria e pode ficar só com a imagem manchada, nós que somos pessoas comuns, nós que somos cidadãos, isso, dependendo da notícia falsa, pode denegrir completamente a nossa imagem. Visto isso, uma pessoa morreu por conta de uma notícia falsa. E essa é só uma notícia que eu estou citando para vocês. Mas existem várias pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam relacionamento, pessoas que foram machucadas, foram agredidas por conta de notícias falsas. Existe algum tipo de punição para as pessoas que inventam essas notícias? Existe. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma delegacia especializada em crimes digitais. Então, se você for vítima de uma notícia falsa, você pode recolher provas, que são prints, imprimir, salvar os endereços, salvar os perfis das pessoas que fizeram isso.
vídeos, caso existam, né, mensagens. Você chega com todas as informações na delegacia e você pode fazer uma denúncia. Se você desconfiar e souber de quem foi a pessoa que propagou essa notícia, você pode fazer uma denúncia contra essa pessoa. Então ela pode ser punida sim. E qual seria a possível solução para acabar com as fake news? O ideal seria as pessoas não publicarem as notícias falsas. O problema é que, infelizmente, isso não vai acontecer, né? O próprio Facebook, desse ano, ele foi intimado lá nos Estados Unidos para falar sobre as notícias falsas que, teoricamente, influenciaram na eleição do Donald Trump. Dizem que foi a implantação de várias notícias falsas vindo da Rússia, e eles foram chamados a explicar como que o Facebook, como ferramenta, poderia se responsabilizar e como que eles poderiam evitar que isso acontecesse. Isso ficou na mídia há muito tempo. O Mark Zuckerberg ficou lá durante horas, acho que foram 2 ou 3 dias, não sei, falando sobre isso, né? Então o próprio Facebook agora, ele está começando a fazer uma limitação das postagens dessas notícias falsas. Então vão haver checagens internas, outras agências, outros sites vão colocar ferramentas para ficar cruzando as informações para evitar que essas notícias falsas sejam publicadas. Porque as duas principais ferramentas de disseminação de notícias falsas são o Facebook e o WhatsApp. E os grupos que mais compartilham informações falsas são família e amigos, as pessoas próximas. Você já caiu alguma vez nessas fake news? Já teve pelo menos 2 vezes que eu compartilhei alguma informação, uma notícia, e era falsa. E mesmo com o meu cuidado de ler a notícia, ler todo o conteúdo dela, antes de compartilhar, eu acabei compartilhando e depois alguns amigos falaram: não, mano, isso não, isso é mentira, isso é falso, não sei o quê. Aí depois eu fui realmente fazer aquele trabalho que ninguém faz. Ver em outros sites, verificar se isso foi publicado em outro lugar, se é exatamente dessa forma. O botão de compartilhar está ali, é muito fácil. E o que é pior é que as pessoas não leem geralmente o conteúdo da notícia. Só lê o título, já tem uma opinião formada sobre o assunto em cima desse título e compartilha. Esse é um dos principais problemas, as pessoas não leem completamente a notícia, né? Você sabe me falar alguns sites confiáveis sobre notícias? Olha, geralmente os sites, os grandes portais de jornais são confiáveis. Eles estão livres de fazer uma publicação falsa, mas como a quantidade de pessoas trabalhando em cima disso é grande, a checagem da informação é grande, então geralmente os grandes portais não fazem publicações falsas. É claro que com a liberdade da internet tem muitos sites hoje em dia paralelos que compartilham informações que às vezes a gente não teria acesso. Um exemplo é um perfil do Twitter que existe chamado OTT, onde tem tiro, que foi criado pelos cariocas, um grupo de cariocas, que compartilhava no Twitter informações de aonde estava tendo tiroteio no Rio de Janeiro. Isso foi inédito, não era uma fake news, era de verdade, e é um serviço que um grande portal de notícias não iria fazer nunca pro carioca, né? E aí o negócio ficou assim tão sério que já saiu no Twitter, já virou página do Facebook, já virou site. Essas informações compartilhadas no OTT já apareceram inclusive em reportagens na televisão. Então, quer dizer, é uma mídia alternativa, mas que ganhou credibilidade, e ganhou tanta credibilidade que ela já foi citada e já apareceu em mídias tradicionais, televisão, jornal. Tá bom, acho que é só isso. Tá bom? Tá. Obrigada, tá? Nada, eu que agradeço. Nós estamos aqui hoje na COP da UFRJ, uma das maiores centros de pesquisa tecnológica da América Latina, com o Dr. Richard, um dos criadores do MagLab. Se não fosse a internet, eu fico pensando no tempo do Império, devia ter muita safadeza. Devia ter. Mas pô, o cara escrevia uma carta, ficava ali naquele meio termo. Você via o cara fazendo safadeza, não podia tirar uma foto. Hoje em dia você tira uma foto, você manda um vídeo, você manda uma... Então, novamente, a tecnologia entrando
na vida do ser humano para poder torná-lo mais humano. O que eu estou dizendo para vocês, para não dizer que é mentira, isso aqui é a Introdução à Engenharia Elétrica, um livrinho que eu escrevi. Então, olha aí, o que está escrito aqui? Lê para mim. Considero, portanto, uma condição necessária para o sucesso de um empreendimento tecnológico que ele toque fortemente a vida das pessoas próximas. Precisamos, porém, estar atentos que estas condições não são suficientes para o sucesso da tecnologia. Pelas condições suficientes, temos que lutar através de ações políticas. A tecnologia, na minha visão, é uma condição necessária para que o ser humano se humanize. Mas não é suficiente, não basta ter tecnologia. Não adianta se encher de tecnologia que você não... Isso não é suficiente, é necessário. Você precisa de mais algum ingrediente para aquilo se transformar numa realidade. E esse ingredientezinho é a ação política. Você tem que ter ações políticas. Eu vou usar a tecnologia não é para fazer arma. Eu vou usar a tecnologia para fazer central nuclear. Eu vou usar a tecnologia não é para construir um prédio bonito para meia dúzia de pessoas. Eu vou usar a tecnologia para construir uma escola. E essa mudança de onde vai usar a tecnologia só tem um jeito, é política. Não dá para escapar disso. Fica sem tecnologia, você nunca vai humanizar. Fica escrevendo carta, tá? Fica só com papel, não tem comunicação pela internet, depende ainda do cavalo para ficar puxando arado, que você não vai humanizar. Não tem condição. Oh, this you crazy mother. E é isso. Obrigada por ter assistido o nosso documentário. Acabou! 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 I'm a scat man. I'm a scat Skibidi